Oi gente, tudo bom? Aqui é a Duda Freitas, a Duda. Eu sou parte dos resolvedores de questões aqui da ABL. E hoje eu vou estar resolvendo para vocês a questão da lista diagnóstica, a LADA, certo? Esse acento circunflexo está ali na nota fonética, na notazinha. Representa um tom ascendente, que eu provavelmente não vou saber falar certinho, mas é tipo Lá. Então, LADA. Não sei, eu sou bem ruim com esse tipo de coisa. Foi um problema que o Bruno Lastorino, né, o organizador, fez. Ele é da UBL para Plum de 2012, da fase 2. Se eu não me engano, ele é o problema 2, inclusive. Ok? E aí o enunciado do problema é o seguinte. LADA é uma língua artificial criada em 1982 por Suzette Haden Alugin, com o objetivo de combater o viés masculinizante da sociedade moderna, esperando que, com o seu uso, as pessoas se forçassem a olhar o mundo mais vezes por um ponto de vista feminino. Seguem 12 palavras em LADA e seus significados em português, fora de ordem. Relacione-os. Então a gente tem as palavras em LADA, a gente tem Melwith, Aeon, Ninal, Hawith, Humajo, eu acho. Eu não olhei ali. LH, ZH e TH são os dígrafos que representam os sons Li, J e F, certo? Então Melwith, Aeon, Ninal, Hawith, Humajo, Yonah, Ashal, Ewith, Memel, Nina, Jul, Haneshal, são as palavras em LADA, e as traduções delas, fora de ordem, são governador, jovem, resma de papel, multidão, administração, antropologia, quinta-feira, barulho responsável, culpado, assovio e manhã. Certo? Então, para começar a resolver esse problema, a gente tem aqui os dois conjuntos de palavras. A gente tem um conjunto de palavras na língua LADA e o restante em português. E a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essas palavras em LADA e a gente vai ver o que essas palavras, o que a gente pode tirar dessas palavras, certo? Então a gente vai ficar com essas palavras aqui: Melwith, Aeon, Ninal, etc, etc, que eu acabei de ler para vocês. Então, olhando para essas palavras, o que a gente vai querer fazer é identificar. A gente sabe que a gente tem significados e que, de alguma forma, a gente tem que relacionar essas palavras com esses significados. Aí, nesse tipo de problema, geralmente o que a gente vai fazer é tentar encontrar núcleos iguais nessas palavras, certo? Então, da mesma forma que no português a gente tem raízes que, às vezes, nos dão dicas do que é o significado da palavra. Muita gente fala de filosofia. Filosofia vem de philos, que era amor, e Sofia, que é conhecimento. Então, a filosofia seria o amor ao conhecimento, certo? São as duas raízes da palavra. Da mesma forma que no português a gente tem esse sistema de raízes de palavra, ele também existe em outras línguas. E aí é o que a gente vai estar procurando aqui nesse tipo de questão, certo? A gente vai estar tentando identificar núcleos comuns que se repetem nas palavras. Então, o primeiro que eu olhei aqui foi o with. A gente tem Mewith, a gente tem Hawith e a gente tem Ewith, certo? Então, with é um pedacinho da palavra, um morfema, que vai estar se repetindo, beleza? Quando a gente está trabalhando com um problema de semântica, que a gente está trabalhando com os sentidos aqui das palavras, a gente vai estar trabalhando também com morfologia. Então, with é um que se repete, a gente pode adicionar ele. Me é outro que se repete em duas palavras ali. A gente tem o ha também, que aparece nessas duas outras palavras. Tem o e ali, que parece ser um também. Tem o shall, tem o yon, tem o azinho com acento, tem o LH, tem o jo, que é esse aqui que está marcado de azul. E a gente tem todas essas outras unidades, né? A gente viu que tem o nin ali, que aparece tanto no ninal quanto no niná. A gente tem o huma, que aparece só no humajo. A gente tem o hane, que aparece só no haneshal. A gente tem o mel, que só aparece no memel. E é isso. Certo? Então a gente identificou aqui o que seriam os prováveis os pedacinhos de palavra que vão formar todas as palavras com as quais a gente está lidando, beleza? Aí eu listei eles aqui, eles estão pequenininhos agora: with, me, ha, e, shal, yon, a, l, jo, ni, huma, mel, hane. E o que a gente vai estar fazendo com eles agora
colocar eles num gráfico. Num gráfico não, num grafo. O que é um grafo? Na matemática a gente vê um grafo como uma ligação entre pontinhos, a gente pega pontinhos e conecta eles com linhas. Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente geralmente usa isso para enxergar, literalmente enxergar, as relações entre palavras que contêm diferentes... como a gente consegue identificar as construções de relações entre significados em palavras, ligando essas unidadezinhas, beleza? Então eu vou começar com o with, que é aquele ali que tem 3 palavras, melwith, hawith e ewith. Ficou faltando ali o e, naquela primeira parte, mas ele está aqui certo no grafo. Então eu peguei o with, ele é um pedacinho, ele é um morfema que tem um significado básico qualquer, e a gente vê que ele se liga com mais 3 significados básicos para formar palavras que são parte do corpus, beleza? Então, assim a gente começou o nosso grafo. E eu vou adicionando todos os outros até a gente ter um grafo completo. Então, a gente viu with, adicionando as outras palavras que tem me. O me a gente só tinha o mewith, e eu adicionei o melo agora, a gente tem memel. Quais são as palavras que estão ligadas com o ha agora, além das que já estavam com with? Com ha, além de hawith, você tem ha, shall, então ha está ligado com shall. Com o e, para completar, a gente também, além de ewith, tinha eion. Aí no ion, além do eion, a gente tinha o ioná também. Dessas palavras que usam o a gente tinha o niná, que aparentemente podia ser nin mais a. E a gente vê também que existe uma palavra que parece ser o niná com alguma coisa adicionada ao final, que é o lhe. Então, ninali. Beleza? Aí a gente adiciona logo os dois. Com LH, a gente vê também que existe uma ligação com jol. Com o jo, a gente tinha o jol e a gente também tem o rumajo. E por fim, eu vou colocar o que estava faltando, que era só um, que era ligado com o shal, que além de ha, shal, a gente tinha rene, shal. Beleza? Então, esse é o nosso grafo. Essa é a nossa árvorezinha, o nosso desenho das relações entre pedacinhos de palavras, entre os morfemas, as palavras que eles formam, e é em Ladan. E é nesse desenhozinho aqui que a gente vai tentar encaixar os significados em português. Como que a gente vai fazer isso? Vou mostrar para vocês agora, beleza? Então, esse aqui é o nosso grafo. E essas aqui são as palavras em português que a gente tem que, de alguma forma, relacionar com esse grafo. Um bom ponto de partida para fazer isso, eu acho, é onde tem mais relações. Onde tem mais relações ali. Você tem o with, e o with, ele tem 3 tracinhos saindo dele. Ele é um ponto que tem 3 tracinhos. Ele vai ser o único ponto que tem 3 tracinhos saindo no nosso grafo inteiro. Então, como ele é o ponto com mais relações, a gente pode olhar quais são as palavras que parecem estar mais relacionadas entre si, para a gente entender que significado poderia ter o with. Aí quando eu olho para essa lista de palavras em português, governador, jovem, resma de papel, multidão, administração, antropologia, quinta-feira, barulho, responsável, ocupado, assovio e manhã. Uma coisa que se destaca para mim são jovem, multidão e antropologia. Porque jovem é uma pessoa jovem, uma pessoa nova. Multidão são várias pessoas e antropologia é o estudo de pessoas. Quando eu estava resolvendo o problema, eu também pensei na possibilidade de governador, administração e responsável. Mas eu cheguei à conclusão de que eles podiam ser relacionados de formas diferentes e os 3 substantivos que tinham uma relação mais realmente concreta uns com os outros eram jovem, multidão e antropologia, porque é uma relação mais simples também, né? Tipo, responsável e governo é uma relação mais indireta, enquanto pessoa é uma coisa bem mais concreta. Então eu resolvi ficar com jovem, multidão e antropologia, sendo relacionados os 3 pelo conceito de pessoa. Jovem, pessoa jovem, multidão é várias ou um coletivo de pessoas, e antropologia é o estudo de pessoas, a ciência das pessoas. Certo? Então, a gente tem essas palavras aqui, a gente vai tentar quebrar elas em significadozinhos para a gente conseguir fazer o que a gente acabou de fazer com o with. A gente sabe que o with provavelmente está relacionado agora ao sentido de pessoa, de alguma forma. Porque a gente viu que tem 3 palavras que se relacionam, e o ponto que elas têm em comum
é o fato de elas serem relativas a pessoas. Beleza? Aí, entre essas 3 palavras, qual que é a mais fácil da gente... Porque, voltando aqui no grafo, a gente vê que o with está ligado com 3 bracinhos, né? Com me, com ha e com o e. Beleza? E a gente tem que saber que bracinho é qual para a gente começar a resolver esse grafo aqui. Né? Porque a gente sabe que o with é pessoa, mas a gente não sabe se me, ha e e, qual desses é jovem, qual desses é coletivo e qual desses é estudo. E eu acho que o mais fácil de começar a pensar é o coletivo, certo? A gente vai então procurar o que mais que parece ser um coletivo que estaria ligado com multidão. O que mais pode ser um coletivo aqui? Governador é um coletivo? Não. Administração é um coletivo? Não. Quinta-feira também não. Barulho, responsável, ocupado, assovio, manhã não são coletivos. O que é um coletivo ali é resma de papel. Resma de papel é um conjunto, são vários, é um coletivo de papel, né? Coletivo de papel é resma. Então, a gente chega à conclusão que só tem uma palavra que estaria ligada com multidão ali, que é resma de papel, e que qualquer que seja a palavra que esteja relacionada à multidão vai estar ligada à resma de papel, portanto, certo? Então, como só tem mais uma palavra ligada, a gente chega à conclusão de que o coletivo é o me, beleza? Porque saindo de with para e, você tem muitas e muitas coisas, tem uma cadeia gigante de palavras que estão ligadas. Saindo do with para ha, a gente tem mais 1, 2, 3 palavras, né? Tem a ha with, ha shall e hana shall. Sendo que a gente sabe que essa de coletivo você só tem multidão e resma. São as 2 únicas palavras que vão estar semanticamente ligadas à ideia de coletivo. Logo, só pode ser o me. Aí chega a conclusão de que me with vai ser multidão e mel vai ser resma. Então, mel é papel, me é coletivo e with é pessoa, e assim a gente forma esses 3 significados. A gente definiu 3 significados. Beleza. Agora a gente vai tentar decidir os outros. Certo? O segundo que eu escolhi para decidir é que eu olhei para a palavra manhã e eu vi jovem, eu pensei, pô, jovem é uma pessoa jovem e amanhã é um dia jovem. Foi uma coisa que eu olhei para a palavra manhã e realmente me ocorreu. Amanhã é um dia que está começando, logo é um dia novo. É um dia jovem. E aí eu pensei, pô, ok, amanhã é um dia jovem. Seria a junção, a gente teria pessoa jovem ligando. Aí daí a gente teria dia ligando. Tem mais alguma coisa aqui que seja relacionada com dia? E a única coisa que parece relacionada com dia é quinta-feira. Está relacionado com dia. Isso casa muito bem com esse bracinho do nosso grafo, né? Tinha um grafo que só tinha 3 palavras. Então, with, pessoa. Ha seria jovem, a qualidade de ser jovem. E uma pessoa jovem seria um jovem, o substantivo. Aí a gente teria ha, shall, um dia jovem, manhã. E dia, com alguma coisa, daria hana shall, que é quinta-feira. Então, a gente já completou mais um bracinho do nosso grafo. E por fim, como a gente já usou 2 dos 3 substantivos que estavam ligados com a ideia de pessoa, que seria representada pelo with, a gente sabe que eu, with, por exemplo, já vai ser estudo. Então, e vai ser estudo, eu, with, vai ser antropologia, o estudo das pessoas, a ciência das pessoas. Beleza? A gente já pode decidir isso, a partir dos outros 2 bracinhos do gráfico que a gente já preencheu. Se você olhar, esse gráfico parece um pouquinho com uma pessoa. Assim. Se você virar a cabeça, espremer bastante os olhos, esprema assim até quase fechar, que aí parece uma pessoa. Beleza? Aí beleza, a gente descobriu que antropologia vai ser eu, with, vai ser pessoa estudo, em que é estudo. E aí, outra palavra que esteja ligada com antropologia, que eu acho a mais próxima, é a administração, né? Antropologia é o estudo de pessoas, ciência das pessoas. Administração seria o estudo do quê? Eu penso no estudo da coordenação, no estudo do governo, né? Da coordenação entre pessoas, de como organizar pessoas e fazerem elas trabalharem em conjunto. Pode ser entendido como coordenação ou como governo. Por que eu coloquei governo aí? Porque na minha cabeça, eu já tinha falado antes, governador, administração e responsável para mim teriam que estar de alguma forma relacionados uns com os outros. Então eu pensei na administração como estudo do governo mesmo, por causa da existência da palavra governador no corpus, beleza? Então, se a administração é estudo do governo, ela vai estar ligada com a antropologia ali.
E o que eu pensei no governador, por exemplo, que foi a outra palavra que estaria relacionada com a administração, seria quem exerce o governo. Então, o agente no sentido de aquele que faz o governo, beleza? Aí a gente consegue ligar essas duas coisas no grafo? Sim. Se Ewith é antropologia e é estudo, Ion pode ser governo, Eion vai ser o estudo do governo, a administração, Ioná vai ser governador, Ion é governo e A é agente. A partir disso, a gente pode identificar também que a lógica que existe uma lógica de formação de palavras, né? E-Ion, estudo do governo. E vem primeiro, governo vem depois. E-With, estudo da antropologia. Me-With, coletivo de pessoas. Então, o que vem primeiro seria o que vem antes do conectivo de no português, e o que vem depois é o que vem depois do conectivo de no português. Vai seguir a mesma ordem, certo? Aí, beleza, a gente definiu então que Eion é a administração, o estudo do governo, e Ioná é o agente do governo, né? O governo e a pessoa que está fazendo o governo. Então, tipo assim, agente do governo provavelmente não seguiria essa lógica que eu acabei de falar. Mas a gente percebe que isso aqui é uma partícula que denota, ao fim da palavra, que não é governo, é aquele que faz o governo. É tipo você pegar governo e para transformar governo em governador, você coloca a dor, né? Tipo, governo, governador. Limpar, limpador. É uma partícula que funciona meio que analogamente a esse sufixo ador que a gente usa no português, por exemplo. Então, beleza. Aí, ok, a gente já preencheu um pouquinho mais do nosso grafo, e o que a gente vai fazer agora? Se governador é quem exerce o governo, vocês lembram que eu tinha falado antes que eu achava que quem exerce o governo, o agente do governo, teria alguma coisa a ver com responsável, né? Porque o governador, de certa forma, também me lembra uma figura de autoridade, né? Uma pessoa que vai estar fazendo coisas. Então, eu acho que a relação semântica que eu estava procurando entre governador e responsável é que tanto o governador quanto o responsável fazem coisas. Eles são agentes. E aí, o responsável é quem exerce responsabilidade, quem faz. E eu pensei no culpado como um responsável por algo ruim. Beleza? Então, a gente coloca isso no nosso gráfico. A seria agente, Niná é responsável. E Ninal seria culpado, em que o LH denota algo ruim. Pra mim faz sentido. Certo? Aí, beleza, o culpado é responsável por algo ruim. A gente já decidiu que o LH seria, então, o algo ruim. Responsável ruim é um culpado. E olhando para o restante da lista de palavras, a gente tem o que a gente não decidiu ainda, que é assovio e barulho. Sendo que um deles vai ter que estar ligado com ruim, porque ele está ligado com LH, né, que é o de olho. A única coisa que eu penso que é ruim entre assovio e barulho é barulho. Quando a gente fala barulho, a gente está falando de um som ruim, certo? Então, barulho é um som ruim e assovio vai estar, então, conectado com barulho. Aí, jol é barulho, jo é som e rumajo é assobio. Você percebe que a gente não teve que descobrir o que é ruma nem o que é hané, que eles estavam nos extremos dos grafos, a gente só teve que associar as palavras com respectivas correspondências. Então, com essa última associação, a gente completou o nosso gráfico, quer dizer que a gente fez todas as associações que eram necessárias para resolver o problema. A gente tem, então, que Meweth é multidão, Memel é resma, Haweth é jovem, Hashal é manhã, Haneshal é quinta-feira, Eweth é antropologia, Eion é administração, Yoná é governador, Niná é responsável, Ninal é culpado, Jol é barulho e Rumajo é assobio. Essa foi a resolução da questão Ladan I, não sei, da UBL Paraplu 2012. Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa resolução e espero que tenham tido uma boa semana e que tenham gostado dos problemas dessa lista, beleza? Tchau, tchau, galera!